Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No domingo, quando nós falamos sobre a força de influência do nosso pensamento em relação à nossa vida, abordamos aquela reflexão em que você é o que você pensa. Você é o produto dos seus pensamentos. Se você fizer uma análise, você vai ver que você é o produto dos seus pensamentos. Tudo que você pensa é o que norteia suas atitudes, a sua vida, a sua forma de ser. E nós somos estimulados pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, a nós mudar a nossa maneira de pensar. O texto que eu abordei aquele dia foi o texto lá de Jeremias, do capítulo 6, no versículo 19. Ouve, ó terra, eis que enviarei um mal sobre vós, e esse mal é o fruto dos vossos pensamentos. Então toda a nossa vida ela gira em torno do que pensamos. É o que norteia a nossa vida. Então, o que pensar? Paulo, ali no livro de Filipenses, ele nos diz que nós devemos pensar no que é justo, no que é puro, no que é agradável, no que é de boa fama, no que é respeitoso, no que é amável, e que isso seja o que ocupe a nossa mente. E não só isso, também tudo que existe louvor, existe graça, existe evangelho, que seja o que ocupe a nossa mente. E agora Paulo, ele também fala aqui nesse texto que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando você fala em culto racional, fala daquele culto do próprio pensamento. Porque a maneira que você pensa é a sua própria razão. Sua razão, o seu culto racional, sua forma de pensar, seja oferecida como um sacrifício. Porque eu não sou mais agora, diante da palavra do Evangelho, não sou mais o que eu penso. Eu sou o que o Evangelho diz, eu sou o que a palavra de Deus diz. Eu sou o que a palavra que em mim habita e que se transforma em mim espírito e se transforma em mim vida. É isso que é a minha verdadeira vida. E ele diz assim: não vos conformeis com este século, com essa presente ordem de coisas, com essa maneira vã de pensar, de acordo com a vaidade dos vossos próprios pensamentos. Efésios, no capítulo 2, Paulo diz, no versículo 1, que Jesus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo essa ordem de coisas que não são as ordens do Evangelho. O mundo segue um curso próprio, ele não segue o padrão do Evangelho, ele não segue a ordem da vida,
Nós é que temos que seguir a ordem da vida. Jesus nos deu vida naquele período onde nós andávamos, segundo essa maneira de pensar, essa maneira de viver, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo até o espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós nos inclinava e andava segundo essas inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e comendo o fruto daquilo que nós pensamos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos dessa forma. Quando você tem uma vida desordenada em relação ao seu pensar, acontece o que Jeremias disse: Deus enviará um mal sobre a terra que é o fruto do vosso próprio pensamento. Porque nós andávamos segundo as inclinações da carne, os frutos dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas agora esse processo mudou. Por que mudou? Porque Deus foi rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Que mesmo nós estando mortos em delitos, Ele nos deu sua vida juntamente com Cristo, porque quando Cristo ressuscitou, Ele também ressuscita todo aquele que se achega a Ele por fé. Todo aquele que aceita ser vivificado pela palavra de Cristo. Todo aquele que aceita ser vivificado pela palavra do Evangelho. Ele nos dá vida por intermédio da sua graça e nos conduz à salvação. E dessa forma Ele nos coloca numa posição de autoridade, numa posição de governo, assentado nos lugares celestiais, em Cristo, reinando com Ele. Agora eu não sou mais refém do que eu penso, do que eu acho, ou do que eu sinto. Eu não sou mais refém da minha alma. Eu não sou mais refém dos meus vãos pensamentos. Toda vez que esses vãos pensamentos vêm, ou pensamentos que vão produzir um mal sobre a minha vida vêm, hoje eu não sou mais refém dele. Por quê? Agora eu tenho uma posição de autoridade. Porque agora eu estou ligado com Cristo. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora eu estou ligado com Cristo. E agora eu posso pegar a vida de Cristo que está em mim e viver pela vida de Cristo e mudar a minha forma de pensar. E é isso que Paulo diz: eu rogo-vos, irmãos, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor, que é o vosso culto racional. Não se conforme com essa ordem de coisas, com essa ordem de pensamentos, mas se transforme pela renovação do vosso entendimento. Renovação de mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quando você pensa com as categorias do Evangelho, a tendência é você viver de uma forma boa, agradável e perfeita. Porque o Evangelho é que traz essa segurança. O Evangelho é que traz essa esperança. O Evangelho é que traz paz. O Evangelho é que traz graça à nossa vida, que muitas vezes é tão cheia de desgraças. As desgraças humanas, as desgraças do mundo, as desgraças da vida. Mas a nossa forma de pensar, de acordo com o Evangelho, nos traz graça. Essa maneira nos traz paz. Essa maneira nos traz serenidade. Essa maneira nos traz descansos. Essa maneira nos traz alegria. Essa maneira nos traz segurança de vida. Segurança de vida.
E aí, meus amados, todas as coisas começam a contribuir para o bem daqueles que pensam dessa forma, daqueles que amam a Deus, daqueles que tomaram para si o Evangelho, a palavra da cruz, a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, o poder de Deus. Por isso que o Evangelho é poder. A gente sempre pensa em poder como aquela coisa que nos toma. Mas não. Poder de Deus de transformação de mente é o Evangelho em sua vida, te trazendo segurança em tudo que você faz. Não te trazendo culpa, não te trazendo medo, não te trazendo insegurança. Porque você tem o Evangelho. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou seguro que eu estou fazendo algo bom, de acordo com a palavra do Evangelho. Não estou fazendo algo bom para ser merecedor de alguma coisa. De fato, a graça de Deus sobre nós é um favor imerecido, nós não merecemos. Então nós não fazemos algo para que sejamos aceitos. Nós fazemos algo porque já somos aceitos pelo Evangelho. Você faz algo em relação à fé porque você já é aceito pelo Evangelho. E hoje o Evangelho não é uma religião para você, o Evangelho é um padrão de vida. O Evangelho é uma maneira de se viver bem. Viver bem consigo mesmo e com o seu próximo. Porque no seu relacionamento com as coisas não tem problema. Porque você se relaciona com as coisas não reagem nunca. Mas é nos relacionamentos com o próximo e consigo mesmo. Porque muitas vezes a pessoa vive naquela luta de pensamento. Mas quando você tem a certeza, pela fé, de tudo que você está fazendo, em relação à palavra do Evangelho que você recebeu, você sabe que as coisas vão caminhar numa direção de paz, de harmonia, de serenidade. Quando você toma esses padrões, você tem paz com todos. Você tem paz com tudo. Porque hoje já não é mais o mal do seu pensamento, mas sim a palavra do Evangelho que ocupou a sua mente. Isso é a transformação de mente. É uma palavra transformando a sua maneira de ser. Porque quando você muda a sua mente, você muda tudo. Quando você muda a sua mente, você muda tudo. Tudo é mudado a partir da sua mudança de mente. Pense nas categorias do Evangelho e pense com as categorias do Evangelho. A palavra da fé, a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, aquilo que Jesus ensinou. Mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de pensar. Tenha uma mente renovável. Não seja alguém que o pensamento não se altera. Que não há como a pessoa absorver uma palavra diferente. Ela permanece no que está pensando. Mas o grande problema é que a pessoa que não altera a sua mente, a pessoa que não muda a sua mente, ela não aceita os processos de mudança, essa pessoa vai comer do fruto daquilo que ela pensa. E se ela pensa com as categorias do Evangelho, ela vai comer do fruto do Evangelho, que é vida e paz. O fruto do Evangelho é vida e paz. Mas se o que eu penso não é do Evangelho,
É como aquela palavra que Jesus disse: são os olhos a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, teu corpo será luminoso. Mas se seus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. E aí ele adverte: se a luz que há em ti são trevas, misericórdia. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas são? Se a categoria da nossa mente, do que nós pensamos, são trevas, quão grandes trevas? Se a categoria do que eu penso é mal, eu vou experimentar esse mal. É bíblico. Por isso que eu tenho que transformar a mente para o padrão do Evangelho. Para o padrão do Evangelho. Que aí você vai encarar as coisas como o Evangelho encara. Você vai olhar as coisas como o Evangelho olha. Você vai olhar tudo na vida pelo olhar de Cristo. Que Cristo é o próprio Evangelho. Cristo é a própria Boa Nova. Você vai olhar todas as circunstâncias da sua vida pelo olhar de luz. Quando você olha para as circunstâncias de acordo com o padrão do Evangelho, você vai ter uma solução de acordo com o Evangelho. E o produto é vida e paz. Quando você olha para tudo na vida com o olhar iluminado da palavra, com a luz do seu espírito recriado em Deus, com a luz que há em ti, que não são trevas, você vai olhar como uma luz. E você vai encontrar saídas de vida. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos. Que é daí que sai toda a vida para você. Olhe como Deus olha, veja como Deus vê. Veja como o Evangelho vê. Encare as circunstâncias como Jesus encararia. Em seus passos, o que faria Jesus? Nas suas circunstâncias, o que Jesus faria? O que Jesus faria diante do seu dia a dia? É algo a se pensar. E essa reflexão que eu deixo para vocês. Transforme a sua mente pela renovação da sua forma de pensar. Transforme a sua mente. A renovação do seu entendimento. Você vai experimentar a abundância da vida. A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Em tudo que você fizer. Em tudo que você tocar. Por onde você andar. Amém? Glória a Jesus. É isso o Evangelho. Evangelho puro e simples. Amém? Glória a Deus.